Olá, meus alunos, tudo bem? Vamos tratar agora do tema licitações e contratos. Como base, a gente vai seguir a Lei 8666/93. Acompanhe que sempre quando os órgãos, tanto da administração pública direta quanto da administração pública indireta, desejam contratar, seja obra, serviço de diaria, serviços, publicidade, locações, concessões, permissões, regra, licitação. Então, a licitação é um procedimento administrativo obrigatório que deve ser observado por todas as entidades governamentais. Agora, uma curiosidade que eu quero chamar a atenção de vocês, que empresa pública e sociedade de economia mista, elas possuem uma lei própria, possuem uma lei específica para realizar as suas licitações, que seria a Lei 13.303 de 2016. Mas entenda que empresa pública e sociedade de economia mista não estão dispensadas da regra de licitação. Tem que realizar a licitação? Sim, mas elas possuem um regulamento, um regimento próprio. Uma coisa que também que é fundamental trabalhar com vocês, que aquelas entidades do chamado terceiro setor, organizações sociais, entidades de apoio, todas essas não recebem benefícios públicos, então aquela parte do recurso que é transferido, que é de origem pública, também estarão sujeitos à regra da licitação. Mas elas podem adotar um regulamento próprio que seja parecido com o regime da licitação. Então essas são as entidades obrigadas à licitação. Acompanhe comigo aqui. Conceito. É um procedimento administrativo de observância obrigatória pelas entidades governamentais que deve selecionar a proposta mais vantajosa, atendendo ao princípio da igualdade e promovendo o desenvolvimento nacional sustentável. Quando você fala nesse sentido, busca do desenvolvimento nacional sustentável, selecionar a proposta mais vantajosa, tudo isso é a natureza dos objetivos da licitação. Então, a licitação ela tem 3 objetivos. Selecionar a proposta mais vantajosa, que não é necessariamente a de menor valor, tudo há de analisar o tipo de licitação que ela vem adotar. Busca pelo desenvolvimento nacional sustentável e o respeito ao parâmetro da igualdade entre os licitantes. Mas essa isonomia, esse aspecto do desenvolvimento nacional sustentável, fez surgir o artigo 5º-A da Lei 8666, que destaca que empresas de pequeno porte e microempresa devem ter um tratamento privilegiado. O parâmetro também de licitação com desenvolvimento nacional sustentável vai favorecer aquele critério verde, que a empresa não utilize materiais que venham a poluir o meio ambiente, materiais reciclados, tudo isso é observado dentro da licitação. Então acompanhe o que eu quero chamar a atenção de vocês. A doutrina assevera que o princípio da isonomia foi, de certa forma, mitigado com a edição da Lei 12.349. Essa lei foi a que incluiu, no artigo 3º, a promoção do desenvolvimento nacional sustentável, como uma das finalidades da licitação, possibilitando que sejam concedidas determinadas vantagens a produtos e serviços desenvolvidos com tecnologia nacional. Surge aí a figura da chamada margem de preferência normal, a margem de preferência adicional, justamente para proteger os produtos produzidos internamente, produzidos por empresas brasileiras, manufaturados, que têm um aspecto de uma inovação tecnológica. Tudo isso é a busca do desenvolvimento nacional sustentável. Então, sempre quando você pensar em licitação, a regra seria essa. Essa licitação, ela tem alguns princípios que devem ser observados: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade. O da eficiência não se encontra expresso dentro da Lei 8666. Mas, além disso, você tem a vinculação ao instrumento convocatório, que significa que a lei que está estabelecida, que é o edital, a lei da licitação, ali que está estipulada as regras, que seria o instrumento convocatório, que pode se chamar edital ou carta-convite, vincula tanto a administração quanto os licitantes. Você tem também o aspecto da probidade, que é o aspecto da honestidade, você tem o aspecto do interesse público e o principal, o chamado julgamento objetivo. Eu não posso utilizar um fator de natureza subjetivo no intuito de querer favorecer esse ou aquele. O julgamento é conforme o tipo de licitação que está previsto no artigo 45. Julga-se conforme o menor valor, julga-se conforme a melhor técnica e preço, ou maior lance e oferta. Tudo isso é observado. Então, esses seriam os princípios expressos. Já os princípios implícitos, aqueles que têm maior incidência na nossa prova, seria o sigilo das propostas. Entenda que a licitação é um caráter competitivo, é um procedimento administrativo obrigatório, onde eu quero selecionar a proposta mais vantajosa, então tem que ter uma competição. Então o envelope contendo os elementos da proposta, esse só será conhecido por todos no momento oportuno. E lá no final, caso aquela pessoa cumpra todas as etapas, ele tem direito à chamada adjudicação.
compulsória. Esse também é um princípio muito cobrado, porque entenda que por mais que ele tenha sido selecionado como proposta mais interessante, ele recebeu a adjudicação, o objeto da licitação, não significa que a administração pública seja obrigado a assinar o contrato com ele. Mas, se a administração pública tiver o interesse de contratar, esse que recebeu a adjudicação é o primeiro a ser chamado, é o primeiro a ser lembrado. Ele tem que manter a validade da sua proposta por um prazo de 60 dias. Durante esse prazo de 60 dias da apresentação da sua proposta, até a assinatura do contrato, ele tem que manter a validade da sua proposta. Se a administração pública o chama depois dos 60 dias, ele já não se encontra obrigado, de certa forma, a assinar o contrato. Mas a administração pública, primeiramente, irá chamá-lo. Ele, se achar interessante, conveniente, ele assina. Se ele não achar mais, ele fala, não quero mais. Então a administração pública chamará o segundo, mas para contratar pelo preço do primeiro. E assim ela vai chamando o terceiro para contratar pelo preço do primeiro, até que alguém aceite. Se ninguém aceitar, ela revoga a licitação e faz tudo de novo, ok? Esse é o procedimento. Acompanhe comigo. Contratação direta. Vamos lá. A regra é a licitação. Essa é a regra. Agora, quando você fala contratação direta, seria como se fosse uma exceção. Mas só posso ter a contratação direta por inexigibilidade, ok? Ou por dispensa. Quando você fala dispensa, é porque a licitação está sendo dispensada, conforme o artigo 17, ou dispensável, conforme o artigo 24. E quando você pensa em inexigibilidade, essas regras estão previstas no artigo 25 da lei e configura crime dispensar a licitação indevidamente, além de você estar sujeito a pena combinada e de detenção de 3 a 5 anos, além de multa. Todas essas ações dentro da lei de licitações e contratos são ações públicas incondicionadas, tá? Então, o próprio Ministério Público, independentemente de representação, ele vai propor a denúncia. Agora, olha só, é muito mais fácil você gravar os 3 casos de inexigibilidade e fazer a leitura simples do artigo 24, onde você vai enxergar mais de 33 hipóteses previstas no artigo 24 que vão caracterizar o caso de licitação dispensável. Mas o que eu quero trabalhar com vocês? Um macetezinho que eu desenvolvi que você nunca mais vai esquecer e você nunca mais vai errar nenhuma questão de prova quando eu falar em termos de contratação direta. Falou contratação direta, inexigibilidade ou dispensa? Dispensa pode ser tanto do tipo dispensada, conforme o artigo 17, quanto dispensável, conforme o artigo 24. O artigo 25, que traz os 3 casos exemplificativos de licitação por inexigibilidade, você vai gravar 3 palavras-chave. Fornecedor exclusivo. Você vai gravar que é um serviço de natureza técnica, com um profissional de notória especialização e um serviço de natureza singular, ou você vai contratar qualquer artista reconhecido pela crítica especializada ou pela opinião pública. Essas são as palavras que você vai ter que gravar. Agora, se ele fala que é um caso de guerra, grave ameaça, calamidade pública, veja, ele não falou as 3 palavrinhas-chave. Então você vai colocar isso como artigo 24, caso de licitação dispensável. Publicação do Diário Oficial de forma emergencial. Contratação de uma empresa remanescente para terminar a obra. Opa, todos esses casos, o artigo 24. Então, grava esses 3 casos que eu estou falando para vocês do artigo 25, e aí, o que não for do artigo 25, você joga por 24. Professor, e o 17? O 17 é o seguinte, ele vai trazer para você a palavra alienação. Vai destacar que a União, o Estado, o DF, o município, quer entre eles realizar a compra e venda de um bem imóvel. Opa, eles vão ter que fazer licitação entre si? Claro que não. Nesse caso, a própria lei proíbe a licitação, porque a licitação se torna dispensada. Agora, quando você enxergar uma certa discricionalidade, exemplo, está tendo guerra, a licitação se torna impossível? Claro que não, mas entenda que é um aspecto de conveniência e oportunidade a realização da licitação. Então, por isso que você fala que ela é dispensável. Agora, você quer contratar a Ivete da Bahia. Opa, ela não é reconhecida pela mídia, pela crítica especializada? Então, nesse caso, é impossível fazer a licitação, porque é um caso de inexigibilidade. Mas tanto nos casos de dispensa quanto inexigibilidade, se houver um superfaturamento, existirá uma responsabilidade solidária, tanto pelo eventual contratante quanto pelo contratado. Então, os dois respondem juntinhos. Agora, acompanhe comigo as 3 palavras que eu quero que você grave. Olha só. Quando ele falar para você aqui, ó. Cadê? Fornecedor aqui, ó, aspecto de comerciante exclusivo. Quando ele falar contratação de serviço técnico, de natureza singular com profissional de notória especialização, ou para contratação de profissional de qualquer setor artístico, reconhecido tanto consagrado pela crítica quanto pela opinião pública. Então, grava essas 3 palavras que fica mais fácil. E lembrando
que quando você fala dessa contratação, é vedado esse caso de inexigibilidade para serviços de publicidade ou divulgação, ok? Agora, vamos lá. Quais são as modalidades, quais são os procedimentos observados no momento da contratação? Você tem a concorrência, você tem a tomada de preço, você tem o convite, você tem o concurso e você tem o leilão. Essas são as 5 modalidades expressas dentro da Lei 8666. Não pode, dentro da Lei 8666, você querer fazer combinação de modalidades ou criar outras modalidades dentro da Lei 8666. Quem estabelece normas gerais de licitações e contrato é a União, cabendo aos Estados-membros complementar a norma de forma específica. Então, eles não podem legislar de forma geral. Concorrência, tomada de preço e convite é a modalidade geral, é aquela mais utilizada, porque elas têm os mesmos objetos de contratação, obras e serviços de engenharia e compras gerais, e eu vou definir qual que eu uso no caso específico de acordo com o valor. Então você faz essa definição. E é muito interessante analisar que o decreto 9412 de 2018 alterou os valores dessa modalidade. Então essa alteração desses valores pode ser cobrado tanto na sua primeira fase quanto na segunda fase. E quando você fala da concorrência, é uma modalidade para quaisquer interessados. Basta que preencha os requisitos estipulados no edital até a data da apresentação das propostas. Quando você fala da tomada de preço, é para aquelas empresas cadastradas. Mas aquelas empresas que não são cadastradas junto ao órgão Registros Cadastrais ou SICAF, o que ela faz? Ela tem até o 3º dia antes da apresentação das propostas para realizar o cadastramento prévio. Quando você fala convite, é para convidados no número mínimo de 3, que são cadastrados ou não. Mas tem que ser convidados no número mínimo de 3. Agora, aquela empresa que é cadastrada e não foi convidada, ela tem um prazo de 24 horas para manifestar um interesse de participação. Agora, observa o seguinte, vamos imaginar por total desinteresse ou inviabilidade de competição, aparece um número inferior a 3. Devidamente justificado, você pode prosseguir com o certame, porque se você não justificar, você tem que repetir o convite até atingir o número mínimo de 3. A modalidade convite é a única modalidade que não tem edital, você tem o chamado carta convite como instrumento convocatório. Quando você fala do modalidade concurso, não é o concurso público, é o concurso para trabalho técnico, científico, artístico, mediante a instituição de prêmio ou remuneração para aqueles que cumprem os requisitos estipulados no edital. A modalidade concurso, ela tem uma particularidade específica, que ela é a única que não utiliza nenhum dos tipos de licitação previstos na lei. Quais sejam menor preço, melhor técnica, técnico preço ou maior lance e oferta. É a única. Agora, quando você fala leilão, é porque você quer vender bens móveis inservíveis para a administração pública, legalmente apreendidos ou penhorados, para quem ofereceu maior lance ou oferta. Então veja que o leilão é para venda. Enquanto a concorrência, tomada de preço e convite, ela é utilizada para obra e serviço de engenharia, via de regra, mas eu vou definir como que eu utilizo essas modalidades, utilizando como fator o critério do preço, ok? Eu já coloco isso para vocês numa tabelinha, vamos lá. Tipo de licitação. Tipo se traduz ao aspecto de julgamento, e é o chamado julgamento objetivo. Então, no momento de realizar o julgamento, você julga conforme o menor preço, você julga conforme a sua melhor técnica, você faz uma combinação de técnica e preço, ou você que quer vender, você utiliza o tipo maior lance ou oferta. Observe que sempre quando eu falar técnica, ok? Significa que é um serviço de natureza intelectual, ok? Menor preço é a modalidade mais comum, mais utilizada, e é aquela de forma rotineira da administração pública. Agora, olha só, deixa eu colocar aqui os valores para vocês, de acordo com a atualização dada pelo decreto-lei, o decreto editado em 2018. Olha só, para obras e serviços de engenharia, você vai ter um valor. Para compras e demais serviços, você vai ter outro valor. Se você utilizar a modalidade convite, como é que você vai trabalhar isso aqui? Olha só. Se você utilizar a modalidade convite, o valor vai ser até
330 mil. Até 330 mil. Para a modalidade tomada de preço, até 3 milhões e 300. Ok? 3 milhões e 300. Agora, se você pensar na modalidade de concorrência, obrigatoriamente, se o valor estiver acima de 3 milhões e 300, ok? Agora, para compras e demais serviços, você vai considerar o seguinte, vamos lá. Na modalidade convite, até 176 mil. Para tomada de preço, até 1.430. 1.430. Ok? 1.430. E obrigatoriamente, se o valor estiver acima de 1.430, ok? Fica atento que essas alterações desses valores foi com base no decreto 9412 de 2018. Professor, pode um decreto alterar a lei? Sim. O próprio artigo 120 da Lei 866 destaca que anualmente o chefe do Poder Executivo poderá rever os valores da modalidade de concorrência, tomada de preço e convite, ok? Fique atento em relação a essa parte. Agora, olha só. Como é que funciona a licitação em si? Você tem a fase interna, que você vai ter aqui a abertura do procedimento. Você vai fazer aqui a designação da comissão, que será formada por 3 membros, sendo 2 do quadro permanente, ou seja, 2 estáveis. Você vai fazer aqui o aspecto da dotação orçamentária, tem que ter previsão orçamentária, porque nenhuma obra ou compra pode ser feita sem indicação do orçamentária. Você vai fazer a definição do objeto de contratação, você vai fazer a confecção do instrumento convocatório. Para aquelas obras, serviço de imenso vulto, ou seja, aquelas que correspondem a 100 vezes o valor de 3 milhões e 300, você tem que fazer uma audiência pública antes da publicação do edital. Tudo isso é observado. Quando você fala em relação a uma obra e um serviço de engenharia, você tem que ter o projeto básico definido, aprovado previamente. Muito importante a leitura do artigo 6º da Lei 8666. O projeto executivo para obras e serviços de engenharia pode ser apresentado de forma concomitante, mas o projeto básico tem que ser aprovado previamente. E aí vai ser publicado o instrumento convocatório, mas antes da publicação do instrumento convocatório, é necessário que a assessoria jurídica aprove todos os atos feitos internamente. Aí eu vou para a fase externa. A fase externa, ela será iniciada com a publicação do edital. Aí você vai observar o chamado prazo mínimo que você tem da publicação do instrumento convocatório até a abertura das propostas, dos envelopes. Você tem o envelope da habilitação, você tem o envelope da proposta, depois você vai para homologação e a última etapa da licitação seria a tal da adjudicação. Então observe, o que seriam os prazos mínimos? Da modalidade concorrência, da publicação do instrumento convocatório até a abertura da proposta, 45 dias, se você utilizar a empreitada integral, ou você utilizar a melhor técnica ou técnica em preço. Os outros tipos de licitação, o prazo seria de 30 dias. Quando você pensa na modalidade tomada de preço, 30 dias quando você usa a melhor técnica ou técnica em preço, ou 15 dias para os demais tipos de licitação. Modalidade convite é a única que tem o prazo em dias úteis, 5 dias úteis. Agora, quando você pensa na modalidade concurso, também seria 45 dias e leilão 15 dias, esses são os prazos mínimos. Esse prazo mínimo serve para que nenhum licitante seja pego de surpresa. Todos possam estar em igualdade de condições no momento da competição. Concluído isso, algumas licitações têm a modalidade, a habilitação de forma prévia, outras podem ser concomitante. Exemplo, a concorrência, que os interessados preenchem os requisitos no momento da licitação. O que eu vou analisar? Regularidade jurídica,
Capacidade técnica, eu posso exigir que ele comprove uma capacidade técnica para a construção do objeto, mas eu não posso fazer exigências desrazoáveis. Exemplo, que ele tenha sede na localidade, que ele tenha não sei quantos empregados naquela estrutura, então tem que ser tudo de acordo. Outra coisa interessante, que aquela pessoa que fez o projeto básico, um servidor que é da instituição responsável pela licitação, eles não podem participar da licitação, porque de certa forma eles poderiam influenciar, se autofavorecer na prática da licitação. Então, fez essa fase da habilitação, aspectos econômicos, declaração que não contrata menor em situação de trabalho noturno, insalubre, perigoso, tá? Tudo isso é observado na fase de habilitação. O cara que foi habilitado, ele vai para a fase seguinte, que é a análise das propostas. Vai ser aberto o envelope da proposta, contendo os seus valores. Esse envelope da proposta só é aberto no momento oportuno, tá? E observe que se nesse momento da habilitação ele não foi considerado apto, ele pode exercer o seu direito de defesa, pode interpor recurso, tá? E outra coisa fundamental, que concluído a fase da habilitação, a fase da proposta, você faz a classificação, primeiro, segundo, terceiro, pode acontecer um momento que ocorra o empate. E o artigo 3º da lei, ele traz as situações de desempates que devem ser observadas sucessivamente. Primeiro, se o produto está sendo produzido no país. Segundo, se esse produto é produzido no país por uma empresa brasileira. Terceiro, se é produzido por uma empresa que está investindo em desenvolvimento tecnológico no país. Quarto, se a empresa está respeitando as normas de acessibilidade, readaptação de pessoas com limitações. E como última consequência para desempate, você tem a possibilidade de fazer inclusive um sorteio. Joga lá para o alto as bolinhas, aí você desempata. Concluído tudo isso, você vai para a homologação e por último você faz a adjudicação. Fez a adjudicação, agora é o momento de contratar. E se você está pensando no momento de contratar, acompanhe que você tem que fazer o contrato. Contrato é qualquer ajuste entre órgãos e particulares em que haja um acordo de vontade para um vínculo de uma estipulação recíproca. Veja, o contrato é sinalagmático, existem obrigações recíprocas. O contrato ele vai ser obrigatório quando você estiver falando de uma tomada de preço ou concorrência, bem como nos casos de dispensa ou inexigibilidade, cujos valores estejam compreendidos dentro daquela modalidade. Exemplo, você contratou alguém por 3 milhões de reais, mas veja, foi por inexigibilidade. Aqui você pode utilizar tanto a tomada de preço quanto a concorrência. Mas mesmo que tenha sido por inexigibilidade, você concorda que está dentro dos limites de valores dessas aqui? Então o contrato é obrigatório. Agora o contrato ele vai ser facultativo nas modalidades concurso, convite, leilão, pregão, que é regulamentado pela Lei 10.520, em que a administração poderá substituí-lo por outros instrumentos hábeis, tais como carta convite, nota de empenho, nota de despesa, autorização de compras e ordem de execução de serviço. Agora olha o detalhe, quando for uma compra de pronto pagamento, de entrega integral, sem obrigações recíprocas, independentemente do valor, o contrato você pode dispensar, porque é um caso de exceção e você substituirá pela nota de empenho. Acompanhe aqui comigo, aqui, por favor. O instrumento poderá ser substituído pela nota de empenho, olha só, independentemente do valor da contratação, nos casos de compra de entrega imediata, entrega integral e desde que não exista obrigações futuras. Característica do contrato. O contrato é consensual, cumulativo, oneroso, contrato de adesão. Já assinou aquela empresa de telefonia que ela liga para você, de TV a cabo, você liga assim, eu quero só tal canal. Aí ele, tá, só tal canal não tem, você tem que comprar o pacote combo, não sei o que lá. Tem como discutir essa cláusula contratual? Não, esse é o chamado contrato de adesão. Bacana? Você tem também a característica de ser intuito persona, ou seja, o contrato é personalíssimo. Mas desde que previsto no edital e desde que autorizado pela administração pública, você vai ter a possibilidade de uma subcontratação, ok? E o contrato, em regra, ele é escrito, formal, mas vai ser admitido que ele seja verbal, desde que ele seja 5% da modalidade convite e desde que seja para compras, ou seja, não pode ser para obras e serviços de engenharia. A principal característica dos contratos administrativos é a chamada cláusula exorbitante, que é um aspecto que está previsto em lei, que é decorrência da chamada supremacia do interesse público. Como manifestação da cláusula exorbitante, você vai ter a possibilidade da administração pública fazer alterações unilaterais no contrato, tanto para acréscimos quanto para supressão, mas lembrando que o acréscimo, esse é limitado em até 25% do valor do contrato, mas quando fala de reformas, esse acréscimo pode ser de até 50%.
A supressão vai ser fixada em até 25% de forma unilateral, mas com acordo entre as partes você pode ter uma supressão maior. Ok? Fique atento que esse acréscimo ou supressão que o Estado venha fazer é no aspecto de adequação técnica ou também quantitativa ou qualitativa. Ele está buscando um melhor desempenho. Outra natureza fundamental que você enxerga dentro das cláusulas exorbitantes, a possibilidade que o Estado tem de fazer a rescisão unilateral do contrato. Aplicação de sanções, punições também, sem necessidade de intervenção judicial, mas sempre respeitando o contraditório e ampla defesa. Se existir previsão no edital, a administração pública pode exigir do contratado uma garantia do contrato. Além da garantia da proposta, que será de 1%, você tem a garantia do contrato, em regra de até 5%, mas quando houver um risco financeiro considerado ou alta complexidade, essa garantia pode ser de até 10% do contrato. Outra coisa fundamental que eu quero destacar, a possibilidade de fiscalização e do exception do contrato não cumprido. Em qual sentido? Se a administração pública deixar de pagar o contratado por mais de 90 dias, olha só, por mais de 90 dias, o contratado pode pleitear na via judicial para eximir a obrigação de continuar prestando o serviço. Mas repare, durante os 90 dias, mesmo a administração descumprindo, ele tem que continuar prestando o serviço, porque é uma manifestação da cláusula exorbitante. O Estado pode fiscalizar, tem que fiscalizar a execução da obra, o contratado tem que manter um preposto aceito pela administração pública, tem a possibilidade de aplicação de sanções de multa, suspensão, que não pode ser superior a 2 anos, e a mais importante, aquela que eu quero chamar a atenção de vocês, é a chamada declaração de inidoneidade. Todas essas punições são aplicadas a esses contratados. E da mesma forma que o contrato tem início, ele tem meio e ele vai ter fim. E quais são as formas de extinção do contrato? Mas antes disso, deixa eu falar da teoria da imprevisão. É importante você trabalhar o fato do príncipe e o fato da administração. Quando você pensa no fato da administração, são situações alheias à vontade do contratado que por algum motivo faz com que ele atrase na execução do serviço. Mas veja que o fato da administração, que surgiu contra o contratado no intuito de atrasar a obra, não foi culpa dele, e sim culpa da administração. Exemplo, não fez a desapropriação da obra. Do local onde seria iniciada a obra, a administração se esqueceu. Agora, quando você fala fato do príncipe, é um fato geral praticado pelo Estado que vai impactar indiretamente na execução do trabalho. Exemplo, o aumento de uma carga tributária de um produto que era essencial para esse contratado. Então, veja, um embargo em relação a uma importação de um determinado produto. Veja, eu não estou embargando, eu não estou proibindo que aquele contratado, eu estou impedindo todos. Então, esse é o chamado fato do príncipe. Acompanhe comigo. É quando ocorre na execução do contratual sem culpa, devido à causa justificadora do inadimplente e vai liberar o inadimplente de responsabilidade. Fato do príncipe é um ato geral, fato da administração incide diretamente sobre o contrato e o também caso fortuito e força maior, que são eventos da natureza, ação humana, que impede a execução. Agora, olha só, extinção do contrato. Cumpriu aquilo que tinha a ser feito, ou seja, vai ser extinto. Anulação é devido à ilegalidade, ok? Agora, já a rescisão unilateral, com força na cláusula exorbitante, amigável, acordo entre as partes, e judicial, naquele exemplo que eu citei para vocês, que a administração pública descumpre o contrato por mais de 90 dias, aí ele pode ir na via judicial no intuito de se eximir de continuar prestando aquela atividade. Vamos para cima, sou o professor Gustavo Salles. Vamos lá, vem que passa!